Hoje é o último domingo do mês de fevereiro, e geralmente janeiro e fevereiro são os meses que nós intensificamos as ministrações a respeito do tema anual. E hoje eu estou sob essa responsabilidade de estar trazendo mais uma reflexão a respeito do caminho de um servo. Eu lerei um texto que eu não pedi para vocês abrirem, para nós ganharmos tempo, mas ele vai nos ser útil para o fechamento da nossa reflexão. Então mantenha Filipenses capítulo 2 aberto, e eu leio esse segundo texto apenas para vocês ouvirem, que é Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um que havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Você pode dizer amém? Filipenses capítulo 2, o nosso texto-chave e de partida. A partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, talvez seja a sua tradução. Uma segunda tradução, que haja em vós a mesma atitude. Uma terceira tradução, e essa é a mais adequada, que haja em vós o mesmo modo de pensar, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não se apegou à sua divindade, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo ou de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra. Espírito Santo, convença-nos ao poder deste evangelho, em nome de Jesus. Eu prometo e me esforçarei ser radicalmente esta noite uma reflexão pastoral, porque julgo de grande necessidade nós refletirmos a respeito desse tema. Existe uma história a respeito de um escravo chamado Simeão. Simeão era um jovem escravo, cheio de vida, cheio de vitalidade, com o seu corpo atlético, com seus dentes saudáveis, um jovem muito forte, que um dia ele cansou de ser escravo,
Aliás, a sua família vinha de uma descendência de escravos. Ele carregava nos seus ombros muitas cicatrizes, muitas marcas de tantos açoites sem causas, e ele cansou de ser tratado como um produto, e então ele chega um dia e planeja uma fuga. E ele faz então essa fuga, mas não muito tempo depois ele é capturado. E ao ser capturado, ele revoltado, cansado daquela vida, ele então chega para o seu dono e diz: você pode me matar de tanto bater, mas eu não voltarei mais a te servir, eu não vou ser mais escravo. Não adianta se você vai me deixar sem comer, não adianta se você vai me maltratar, eu não serei mais escravo. Simeão estava totalmente decidido a não servir mais a ninguém. Aquele dono, então, percebendo que o coração de Simeão era irredutível, ele decide expor no mercado de escravos. E ele fica então exposto, aguardando alguém que não conhecia a sua rebeldia para que viesse o comprar. Mas à medida que alguém ia se aproximando dele e vendo a sua altura, e vendo a vitalidade dos seus braços, a firmeza dos seus músculos, ele já ia gritando: não adianta me comprar, eu não vou ser mais escravo de ninguém, eu não vou servir mais a ninguém. E ele gritava: não adianta me comprar, você vai perder o seu dinheiro. Alguns dias depois, uma carruagem se aproxima daquele lugar, um senhor muito bem vestido, muito elegante, se aproxima, faz uma análise ao seu perfil, e ele tenta convencer aquele senhor, dizendo: não adianta me comprar, eu já fugi, eu estou decidido, estou cansado de ser servo, de ser escravo. E aquele homem mantém o seu silêncio. E então, passado-se algum tempo, ele pega o dinheiro e compra aquele escravo chamado Simeão. E ele então é colocado na parte de trás da carruagem, algo que ele nunca havia sentado. E ele então, ao longo da viagem, aquele senhor em silêncio, e então Simeão tentando embravecê-lo, tentando entediá-lo, tentando fazê-lo desistir daquela compra. E ao longo da viagem, ele dizendo: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu não vou servir. E aquele senhor calmo, sereno, tranquilo e em silêncio. Finalmente chegou no destino, uma grande fazenda, uma linda fazenda, uma casa muito bem construída, ao lado de uma lagoa, e logo muito próximo, uma outra casa, muito bem feita, muito bem aconchegante. E aquele senhor então remove as algemas de Simeão, e então quebra o silêncio dizendo: você está vendo aquela casa? Sim, não sou cego. Então, aquela casa é sua, para você morar livremente por toda a sua vida. Eu te comprei, não para que você me servisse, eu te comprei para que você fosse livre por toda a sua vida. Quando Simeão ouve essas palavras, ele cai de joelhos e diz: me perdoe, meu Senhor, eu dedicarei a minha vida voluntariamente para sempre te servir. Essa história, ela representa muito bem o que Jesus fez conosco. Jesus nos encontra nos grilhões do pecado, da escravidão, como aconteceu o testemunho aqui do Flávio, nosso amigo, estava nas cadeias do vício, da violência. Jesus te encontrou quando Satanás te aprisionava, lhe fazia um terrível escravo da depressão crônica, da vontade de morrer, da vontade de desistir de tudo. Jesus te encontra, e a Bíblia diz que o
preço dessa liberdade foi o seu sangue, não foi prata, não foi ouro, em que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. O sacrifício poderoso de Jesus vai romper com os grilhões, vai romper com as cadeias. E a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres, livres. Todavia, a espontaneidade doadora é a filha mais imediata de um amor sincero. Todos aqueles que entenderam a sua libertação, todos aqueles que entenderam do lugar em que eles foram tomados, das garras em que eles foram libertados, todos aqueles que compreenderam isso, igualmente Simeão, igualmente aos escravos da lei de Moisés, que após servir os seus senhores, ao som da trombeta do ano jubileu, todo escravo recebia a sua alforria, recebia a sua liberdade, poderia finalmente voltar para casa. E então alguns escravos se apaixonaram tanto pelo seu Senhor, amavam tanto o seu Senhor, que eles decidiam espontaneamente a não voltar para casa. Eles decidiam viver por toda a sua vida servindo o seu Senhor, espontaneamente, voluntariamente. E o pacto deste amor, dessa espontaneidade doadora, era selado quando ele furava a sua orelha. Então, quando ele ia para o mercado, quando ele convivia com as pessoas, e as pessoas viam as suas orelhas furadas, perfuradas, então todos sabiam que ele era um escravo, que ele era um servo, voluntário, espontâneo, por livre vontade, ele estava ali para se doar ao seu Senhor. Nós estamos falando de chamados a servir. E esta cena, ela aparece nas Escrituras, em Lucas capítulo 7, quando Jesus está em uma mesa. Ele está na casa de Simão, o fariseu, o religioso. E o texto diz que ao estar ali, ninguém cumpre com a cordialidade da hospitalidade. O texto diz que ninguém vai lavar os pés de Jesus. E Jesus está ali naquela cerimônia, naquele momento. E de repente uma mulher, ela rompe, ela quebra todos os protocolos culturais da época, e ela rompe aquela reunião, e a Bíblia diz que ela vai diretamente aos pés de Jesus, e começa a derramar suas lágrimas, a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela acrescenta unguento, ela acrescenta perfume aos pés de Jesus, que é um ato clássico, emblemático da Bíblia do servo, lavar os pés. João capítulo 13. Agora veja, Jesus vai liberar uma palavra para interpretar esse momento, porque o religioso está dizendo, não, se Jesus fosse profeta, ele não aceitaria essa pecadora servir dessa maneira. E Jesus então vai liberar uma palavra dizendo: quem muito é perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Deixai-a, porque muito ela foi perdoada. Preste atenção que Jesus está linkando a atitude dela de servir, de lavar os seus pés com amor. Só serve quem ama. Só serve quem ama. E a minha pergunta é: por que o nosso amor é tão conta-gotas? Por que ao olhar para a nossa volta, e eu falo a nossa volta quanto igreja local,
Eu falo a nossa volta quanto a nossa igreja, a família Deblu Sede, com todas as suas demandas. Mas eu falo também do reino. Eu falo das necessidades dessas portas para fora. Por que que muitas pessoas insistem em não pegar uma bacia, em não pegar uma toalha e lavar os pés e servir pessoas? Por que que as pessoas se sentem confortáveis em permanecerem assentadas nos bancos dias após dias, sem se envolver, sem se engajar com nenhuma causa que vale a pena? Biblicamente, isso diz que é pouco amor. Porque quem pouco ama não tem coragem de pegar as suas mãos e lavar pés. Quem pouco ama não tem coragem de quebrar protocolos e se doar. Quem pouco ama não tem intensidade de servir. É o que Jesus está dizendo. Agora, algo vai me fazer pensar. Por que que poucas pessoas amam tão pouco? Por que muitas pessoas amam tão pouco? Por que muitas pessoas que quando ela vai derramar amor é conta-gotas, é conta-gotas? Por quê? Essa palavra, ela gritou diante de mim em um dos meus devocionais, na primeira epístola de João. Uma palavra tão simples, mas gritou aos meus olhos quando o apóstolo diz: nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o princípio das Escrituras. Eu só vou conseguir amar se eu ter consciência, convicção que eu fui amado. Então, quando eu estou com o meu amor de conta-gotas, é porque eu ainda não fui tomado pela profunda consciência de que eu fui verdadeiramente, absolutamente amado por Deus. Enquanto o amor de Deus não me envolve, enquanto o amor de Deus não me abraça, enquanto o amor de Deus não me encharca, onde que eu não preciso de circunstâncias favoráveis para eu saber se eu sou amado ou não, quando eu não dependo de afeições alheias para eu saber se eu sou amado ou não, quando eu não preciso olhar para o extrato bancário para ver se eu sou amado ou não, quando eu não preciso mais de olhar para a minha saúde para ver se eu sou amado ou não, quando eu não preciso olhar mais para nada, porque eu tenho uma profunda certeza, assim como o ar que eu respiro, eu sei que Ele me amou, que Ele me ama, independente dos meus defeitos, independente das minhas falhas. Teve alguém que já morreu por amor à minha vida. Enquanto isso não dominar você, enquanto isso não inflamar a sua alma, e já estou gritando, deixa eu falar mais baixo, enquanto isso não te envolver, você não vai se mover do seu banco para amar outras pessoas. Você não vai lavar pés de ninguém com lágrimas em gilos, com unguento, não vai. Você vai achar que essas conta-gotas é o suficiente. Aí alguém vai pensar assim: não, eu não sirvo, porque veja bem, eu não tenho apoio. Eu não sirvo, porque eu já fui muito decepcionado. Eu não sirvo, porque eu já fui ferido aqui dentro. Eu não. Não. Você não serve, porque você está com crise de convicção do amor de Deus por você. Porque se você estivesse imerso no amor profundo, você seria como aquela mulher. Você quebraria todos os protocolos, você romperia com todas as resistências. Não importa que eu não vá com a minha
cara. Não importa as circunstâncias disfuncionais, o amor dele me cativa, o amor dele me constrange, o amor dele me arrebata, o amor dele não me deixa parado. Eu preciso servir, eu preciso servir. Por que as pessoas não conseguem amar umas às outras? A crise não está aqui, a crise está aqui. Ouve falar sobre cruz, ouve falar sobre entrega de... Isso está nos nossos ouvidos, mas a pergunta é: isso faz você pegar fogo por dentro? Isso te faz deslocar da sua zona de conforto para servir pessoas? Enquanto este amor não inundar a minha mente, a minha consciência, revolver as minhas emoções, eu manterei um amor conta gotas. Eu terei a capacidade de estar próximo de Jesus e eu não vou praticar o servo a lavar os pés. Eu vou estar perto de pessoas, de necessidades. Isso não vai me incomodar. Isso não vai me despertar para fazer algo. Por quê? Porque a consciência que eu tenho do amor de Deus por mim, ela é pequena demais. Ela é minúscula demais. Então nós precisamos de um avivamento, de uma consciência do quanto Deus nos ama. E não é que ele precisa provar mais alguma coisa. C.S. Lewis, John Stott, vai dizer que se eu quiser saber o verdadeiro significado do amor, eu preciso olhar para a cruz e não ir ao dicionário. Gente, o que Cristo fez por mim é suficiente para eu viver a vida inteira com a certeza que eu fui amado, que eu sou amado. E este amor deve me mover a servi-lo. Por que você acha que Jesus vai se locomover na vida como um servo perfeito? Por que você acha que Jesus vai se mover na vida com mãos prontas para servir? Ele vai servir a prostituta, ele vai servir o publicano, ele vai servir o ladrão na cruz, ele vai servir a todos que estão à sua volta. Por que Jesus está movido com tanta paixão e intensidade de servir? Não há nada mágico nisso. É que quando ele vai iniciar o seu ministério público, há uma voz que ele ouve do céu. E essa voz estava falando sobre o quê? Fala para mim. Estava falando de obrigação? Estava falando de pressão? O que essa voz estava falando com Jesus? De amor. Meu filho, eu te amo. Hashtag te amo, filhão. Tu és o meu filho amado. Pronto. A consciência, a convicção plena de um amor divino sobre Jesus foi o combustível diário dele ir para a vida para servir. Não se serve sem essa convicção vertical de um amor radical do Pai por nós. É por isso que você verá Jesus servindo tão intensamente. Então, veja que enquanto houver resistência na sua vida de servir, o problema não está na sua horizontal. O problema não está no desconforto à sua volta, ou com as pessoas que você não tem nenhuma afeição, que estão por aqui. Isso está com problema na sua vertical.
E não me adianta, não engane a si mesmo e dizer, não pastor, eu estou certo do amor de Deus. Não está, porque se tivesse, você já estaria com a toalha nas mãos, você já estaria com a bacia nas mãos, você já estaria servindo o reino com muito entusiasmo e com muito encanto, porque quem é dominado por este amor, as suas mãos não ficam cruzadas, os seus pés não ficam atrofiados, eles vão para a vida, para tocar pessoas, para transformar realidades. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos é um dos textos mais profundos dentro da cristologia. Ele carrega águas profundas demais. Dentro da sala de aula, é um dos textos que mais me apaixona quando nós vamos falar a respeito dos estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Mas eu quero chamar a sua atenção. Olha o caráter do servo. Se você prestar atenção, os verbos que vão ser conjugados por Jesus aqui, são verbos que vai dizer assim, ó, ele esvaziou-se, preste atenção, ele se esvaziou, tornando-se servo, humilhou-se. Se você prestar atenção, nenhum desses movimentos foi uma imposição do Pai. O Pai não chamou Jesus para uma conversa dizendo assim, olha, eu vou te enquadrar aqui, meu filho. Ou você se esvazia, ou não tem jeito. Olha, ou você se humilha, ou vai ficar ruim. Não tem. É algo espontâneo. É algo espontâneo, gente. Porque quem se move em amor, eles vão além das 4 linhas da obrigação. Gente, o servo, ele não está a partir de um aguilhão, o ferroando, o pressionando para fazer algo. O caráter do servo fiel, ele se move no espírito voluntário, no espírito espontâneo. Ele olha para uma situação, ele olha para uma necessidade, ele olha para uma demanda, ele olha para algo que está fora do lugar, e espontaneamente ele é compurgido, ele é deslocado para se mover em tal direção. Você precisa perguntar a si mesmo esta noite: qual é o espírito ao qual você está sendo movido? O espírito voluntário que o salmista vai pedir para o Senhor? Ou o espírito da obrigação? Qual é o caráter deste servo que Deus espera de nós? O que simbolizava ser esse servo, ser esse escravo nos dias de Jesus, e o quanto que isso está explícito nas Escrituras. Em primeiro lugar, ser um servo, o caráter de um servo falava muito de ser uma propriedade exclusiva. Você não encontrava um servo, você não encontrava um escravo que serviu a 2 senhores, igual hoje, você tem funcionários, você tem empregados. É por isso que você não pode ter como sinônimo servo na Bíblia como funcionário hoje, porque hoje você tem funcionário que tem 2, 3 patrões. Não, jamais. Jamais um servo, ele tinha 2 senhores, de segunda a sexta, ao horário comercial eu vou para esse senhor, e nesse período da noite, não existia isso. Servo era uma propriedade exclusiva. O caráter de um servo de Jesus, ele deve ser uma propriedade exclusiva de Jesus. Deixa eu te perguntar algo sobre o temor do Senhor. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Você está sob qual senhorio? E eu preciso te alertar
que o atalho mais curto que o diabo tem para te desviar do senhorio de Cristo é convencer a você ser o seu próprio Senhor. Então você nem precisa dizer, Satanás, vem ser meu Senhor. Não, ele nem quer isso. Ele só quer te tirar do senhorio de Cristo. Ele só quer que você seja regido pela sua agenda, pelas suas emoções. E isso mesmo. Se afaste de pessoas, se afaste de responsabilidades, baseado nas suas emoções. Isso mesmo. Porque quando você faz isso, você está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o Senhor da minha história, é eu que tomo as minhas decisões, é eu que faço as minhas escolhas. O caráter de um servo fiel, ele é tomado por uma propriedade exclusiva. Não existe chance para o seu ego ferido, inflamado, gritar mais alto. Sem chance. Sem chance. Ou nós estamos repetindo a fake news de Pedro. Quando Deus desce a visão lá em Jope e mostra o lençol e diz assim: come! E Pedro diz: não, Senhor. Jesus vai lavar os pés e Pedro diz: não, Senhor. Como assim? Como eu estou dizendo não para um Senhor? Então eu sou o Senhor e este é o meu servo. Isso é uma contradição. Não faz sentido você dizer que é uma propriedade exclusiva de Deus, mas existem outros senhores governando você. Existem outros senhores mexendo na sua sexualidade. Existem outros senhores que estão mexendo na sua imoralidade. Existem outros senhores que estão governando a sua pureza. Não faz sentido. O Senhor do conformismo, da inércia, está sentado no trono e você dizer: não, quem é o meu Senhor é Jesus. Não é, porque se fosse Jesus, você não estaria se rendendo a outros senhores, e o principal dele é o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, a sua própria tradição, o seu próprio jeito de ser. Olha para os nossos casamentos, a maneira como que está se tratando um ao outro. Nunca isso está debaixo do senhorio de Cristo. Essa mulher é a senhora dessa casa. Este homem é o senhor desta casa. Ambos não têm o senhorio de Cristo governando sobre este lar. Olhe para aqueles que brincam com a sexualidade fora da aliança do casamento. Nunca. Este é uma propriedade exclusiva. Nunca. Um servo fiel nunca iria disputar. Você deve lembrar na Bíblia que ídolos na Bíblia são demônios. Moisés já falou isso lá em Deuteronômio. Paulo volta a dizer isso lá em Coríntios. São demônios. E havia ídolos que o culto a eles eram sexualidade imoral, imoralidade sexual. Haviam deuses que eram cultuados a partir da imoralidade sexual. Isso quer dizer que quando alguém insiste em manter uma imoralidade sexual, seja de adultério, seja de fornicação, de prostituição, de pornografia, não importa. Se ele mantém esse pecado e não trata com arrependimento, e não trata com confissão, isso significa dizer que ele está prestando culto a uma divindade satânica, que está recebendo a sua adoração a partir da sua oferta da imoralidade sexual. O caráter de um servo fiel, ele entende que é uma propriedade exclusiva. Existem muitos deuses que estão disputando a sua adoração.
Existem muitos senhores com S minúsculos, que está disputando a sua alma, que está disputando a sua devoção, está disputando o melhor da sua energia, da sua entrega, da sua prioridade. Existem muitos senhores que está querendo abocanhar você, que está dizendo: vem, é muito mais fácil o meu senhorio, é muito mais leve o meu senhorio. Existem muitos deuses de D minúsculos que está querendo que você substitua o senhorio de Cristo. Esta noite, no poder deste evangelho, grita para o mundo espiritual ouvir: nós somos uma nação eleita, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo exclusivo do Senhor. Cristo é o nosso Deus, Cristo é o nosso Senhor. A Ele pertence a minha alma, a Ele pertence a minha vida, a Ele pertence o meu ser. Quem crê nesta palavra, dê um brado de glória e aplauda o nome do Senhor Jesus. Não brinque em alugar sessões da sua vida para outros senhores. Isso é impossível. O caráter fiel, ele pertencia a um único Senhor. Um servo fiel, ele tinha uma submissão irrestrita. Ele foi obediente até a morte. Obediente até a morte não quer dizer unicamente que ele obedeceu a vida inteira até morrer. Obediente até a morte também significa que a pressão da morte, a opressão da morte, o pavor da morte não era capaz de tirá-lo da submissão do seu Senhor. A muca, ela sai de columundo na música. Nada vai me separar dessa submissão. Eu não coloquei condições na cláusula, dizendo: eu só vou te servir se tu fazer aquilo por mim, eu só vou te servir se aquela pessoa vir até mim pedir perdão, eu só vou te servir se aquela porta se... Não. O caráter do servo fiel, a sua submissão é irrestrita. A pandemia não mexe na minha submissão. O desemprego não mexe na minha submissão. As decepções, as feridas religiosas não mexem na minha submissão. Ela é irrestrita. Deixa-me te perguntar: o que é incondicional em sua vida hoje? O que é incondicional? O que é que a casa pode cair à tua direita, pode cair à sua esquerda, direita, retaguarda, diagonal? E você diz: pode acontecer o que acontecer. Isso aqui é incondicional. É incondicional. É incondicional. O servo não importava a temperatura a qual estava o tempo lá fora. Se o Senhor o encomendasse para ir ao campo, para ir à cidade, não importa o clima do lado de fora, eu estou submetido a um comando de maneira irrestrita. Nada será capaz de me tornar um rebelde diante dele. Você já parou para pensar quantas vezes nós vamos estabelecendo condições? Eu não vou mais porque ninguém me cumprimentou. Eu não vou mais porque eu deixei de ir no culto e ninguém nem me ligou. Essa é a sua condição? Essa é a sua restrição? É isso mesmo? É uma visita lá na sua casa? É isso mesmo, então? Enquanto ninguém for te visitar, então não tem como esse servo se levantar, colocar a mão no arado. Você colocou uma condição, existe uma restrição para isso.
Sério mesmo? Sério mesmo, você vai decidir ser esta pessoa? Você vai esperar alguém chamar pelo seu nome? Essa é a sua condição? O caráter de um servo fiel, a sua submissão é irrestrita. É por isso que os discípulos, eles vão tentar convencer a Jesus a não ir para a cruz. É por isso que no Getsemane, suando grandes gotas de sangue, a sua carne, a sua humanidade grita dizendo: não faça isso, Jesus. Não faça isso, Cristo. Não beba aquele cálice. É amargo demais. É dolorido demais. E ele então fala para o Pai: tem como passar isso? Mas então, não se preocupe com o que eu estou te pedindo. O que eu quero que seja feito é a tua vontade. A minha submissão é irrestrita. Não deixe que ninguém imponha condições ao teu serviço ao Senhor. Não permita que absolutamente ninguém estabeleça as condições do que você deve se entregar, do que você deve servir, do que você deve se doar. O caráter de um servo fiel, que entendeu o amor do seu Senhor para com ele, é uma submissão irrestrita. Alguém está comigo? Diga amém. Eu vou terminando dizendo que o caráter do servo fiel é uma devoção singular. Singular. Ele não trata ninguém semelhante como ele trata o seu Senhor. Ninguém. Ninguém. Pode fazer uma pergunta? A empolgação que você tem hoje pelo seu hobby. A empolgação que você tem pelo seu hobby. Caminhar, pedalar, correr, comer, viajar. Sei lá. Um esporte, ok? A empolgação que você tem com o seu filho, com a sua filha, com o seu cônjuge, com o seu bem que você ama, uma casa na praia, uma fazenda, um sítio, um carro, o seu trabalho, a paixão pelo seu trabalho, de fazer o que você ama, você foi preparado para isso, ok? A pergunta que eu preciso fazer para você é: não tem nenhum problema de você derramar afeição por essas direções, não tem nenhum problema com isso. Você sabe qual é o problema? O problema é se essas afeições derramadas forem superior à sua devoção a Jesus. Se você brilha os olhos no seu hobby, no seu esporte, na sua série favorita, você brilha os olhos, você nem pisca. Mas quando se fala do seu Senhor, quando se fala de Jesus, de amar o que Jesus ama, de rejeitar o que Jesus rejeita, de abraçar o que Jesus abraça, veja bem, aí você vai se contendo, aí você vai se privando, aí você vai freando. Isso significa dizer que a sua devoção ainda não é singular. Olha, Jesus à beira do poço, ele diz: é necessário eu passar por Samaria. Olha o que Jesus está dizendo: é necessário, eu tenho uma necessidade em Samaria. Ora, necessidade, preste atenção nessa palavra, necessidade. Aí Jesus chega então, ele pede água para a mulher, Ele pede água para a mulher. Eu tenho sede, me dá água para beber. Deixa eu abrir um parênteses. O que mudou a vida dessa mulher não foi a sede que ela tinha, mas foi a sede que Jesus tinha. Dai-me água. Aí começa uma conversa. Se você chegar perto do texto, você vai ver que Jesus terminou o cenário e ele não tomou água.
Então diga comigo, necessidade para Jesus não era beber. Aí vem os discípulos, e eles vieram tudo com PF, marmita, prato feito, e eles oferecem para Jesus. O que Jesus disse? Eu tenho uma comida para comer. Jesus não come. Então, necessidade para Jesus também não é comer. Beber e comer são as necessidades básicas que sintetiza toda a necessidade da vida. Para nós. Porque para Jesus isso não era a sua necessidade. E ele vai dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele já tinha gritado para Satanás no deserto: eu me alimento da palavra que vem da boca do meu Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que a necessidade dele em Samaria era fazer, era estar no momento exato, no local exato, para cumprir com a vontade do Pai. Ele se alimentava em fazer a vontade do Pai. Deixa-me te perguntar: qual é a vontade que você está se devotando? Porque se você viver para a sua própria vontade, isso não vai te saciar, apenas vai aumentar a sua fome. Você vai ser uma pessoa vazia, uma pessoa incompleta. Você vai ser insaciável. Insaciável. Prefira viver na sua vontade, e você vai ser uma pessoa não plena. Pode ter o melhor carro, pode ter uma boa casa, mas você nunca será um homem pleno. Você nunca será uma mulher plena, porque Deus nunca vai liberar uma plenitude para aqueles que não cumprem a sua boa, agradável e perfeita vontade. O caráter de um servo fiel é uma devoção singular. Ninguém receberá a minha devoção igual ao meu Senhor. Uma dependência plena. Esses escravos, eles não iam trabalhar, sabe, o que eu vou comer? Porque percebe, escravo aqui, gente, não tem nada a ver com os escravos da colonização do Brasil. Não. Esses escravos, eles não ficavam perguntando, e aí, qual que vai ser? Será que a gente vai comer hoje? Será que a gente vai comer amanhã? Será que a gente vai... Não. A ocupação deles era servir. A ocupação deles era obedecer. O sustento deles já estava garantido pelo seu Senhor. Por que você está tão inseguro sobre o que Deus vai cuidar do seu amanhã? Por que você está tão incerto sobre o que Deus vai fazer no seu futuro? Porventura você não está cuidando das coisas do seu Pai? Pergunte para o Lar Betânia. Pergunte para o evangelista Matos. Se o fato deles terem se dedicado e se dedicarem em fazer a vontade de Deus em relação àquelas crianças, pergunte se o Senhor deles já desamparou eles. As nossas ansiedades escondem servos insubmissos, omissos, que precisam ficar se preocupando com o que vai comer, o que vai beber. Jesus gritou: busca o meu reino em primeiro lugar, que eu vou suprir as suas necessidades. A sua ocupação é com propósito. A sua preocupação e ocupação deve ser com aquilo que Deus te chamou para fazer nessa cidade, na sua família e nesta igreja. Deixa que Ele vai cuidar dos mínimos detalhes de você, da sua casa, da sua descendência e do seu futuro, diz o Senhor nesta noite. Todo servo cujo caráter é fiel, ele tinha uma responsabilidade pessoal.
Você acha que ele ficava preocupado que o colega do lado estava pensando sobre ele? Sério mesmo? Sério mesmo, você acha que o servo naquele tempo ficava, e aí, o que você está achando de mim? Sério mesmo? Não. A única ocupação do servo era saber o que o meu Senhor está pensando a meu respeito, porque eu vou ter de prestar contas com Ele. Eu vou ter de prestar contas do meu talento, eu vou ter de prestar contas dos meus dons, eu vou ter de prestar contas das minhas ideias que está aqui, que eu nunca coloquei para fora, eu vou ter de prestar contas ao meu Senhor. Não adianta naquele dia você chamar o da esquerda, você chamar da esquerda e o da direita, e dizer, me ajuda aqui a advogar diante do meu Senhor. Não, é você, e você, e você. Ele está certo que um dia ele vai prestar contas, como diz o nosso pastor: ouvir, servo bom e fiel é o meu salário como servo do meu Deus. Não é os aplausos das pessoas, não é o quanto que eu fiz e não foi reconhecido. O meu galardão é ouvir do meu Senhor. Eu me alegro em olhar para você. Amém? Tentei gritar o menos possível, gente. Eu termino. Eu termino apalpando isso aqui. Porque de repente você fala, ok, tudo bem, tá, e agora, assim, o que eu faço depois de um culto como esse? O texto que eu li de Atos 2 pode nos sintetizar sobre o nosso jeito de ser igreja. Como que você pode ser um servo fiel aqui, de cujo caráter agrada o seu Senhor? Eu quero destacar 3 verbos que aparecem no texto. O primeiro verbo é o verbo celebrar. O verbo celebrar, o verbo louvar. O verbo celebrar fala de todo o movimento que essa igreja primitiva se movia para cima. Celebrar é toda a ação dessa igreja para Deus. Todo louvor, todo cântico, toda adoração, toda oração, todo o movimento da alma para Deus, isso chama-se celebrar. Esta igreja servia a Deus celebrando. Quando se falava de culto, quando se falava de reunião, esse povo celebrava, esse povo vibrava a Deus. Sabe como você pode ser esse servo fiel? Celebrando a Deus, frequentando os nossos encontros de orações. Às quartas-feiras, por exemplo, tanto de manhã para as irmãs, à noite, homens e mulheres oram. Você pode celebrar quando você chega um pouco mais cedo no culto e começa a interceder. Quando você, na hora da oração, e eles vão cantar, levanta as mãos e você levanta, você vibra, você se derrama diante de Deus, você está entregando para Deus, você está celebrando para os céus. Um servo, a igreja primitiva servia a Deus celebrando. Quando falava de entregar algo para Deus, isso era feito com muita excelência, isso era feito com muita intensidade, isso era feito com muita empolgação. Deixa-me te perguntar, como está o teu celebrar aqui? Ou você é alguém que quando a igreja está no louvor, você está com a mão no bolso e você está só balbuciando? Como que eu posso servir ao Senhor? Celebre! Contagie este ambiente, adorando ao Senhor, vibrando ao Senhor. Contagie esta igreja, fazendo parte de intercessões estratégicas nesta igreja. Quando você celebra, quando você movimenta para cima, você está servindo ao Senhor. Quem me entende, diga amém. Eu viajo algumas vezes em alguns lugares do Brasil. E assim, tem lugares que a hora do culto, a sensação que eu tenho é que eu estou no luto. Você olha no semblante do povo, gente, dá um desespero, dá vontade de sair do púlpito correndo.
Falei, não, gente, esse semblante não é de um povo vencedor de jeito nenhum. Não, esse semblante, essa empolgação na hora de cantar do louvor, isso não tem nada a ver de uma igreja vibrante, que sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, que o sepulcro está vazio, que a cruz está vazia, que o trono está ocupado e que o seu nome está escrito no livro da vida. Este povo não entendeu que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora, gente, teve igreja que eu já participei, que só de entrar já arrepia o cabelo da minha careca. Meu Deus, um coral cantando assim, todo mundo cantando, mão levantada, gente, pensa que glória. Eu fico imaginando os céus olhando para um culto desse, do menor ao maior, celebrando toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. O ímpio chega e vê aquele coral louvar, bendito seja o nome do Senhor. Você pode celebrar o Senhor com empolgação nessa igreja. Esse telão, esse carpê, esses pastores bonitos que vocês têm, não adianta de nada. Essa orquestra que toca, o grupo de louvor, isso não adianta nada. Se você chegar aqui e cruzar os braços, não adianta nada. Eu quero servir, pastor, eu quero servir. Então celebre. Entra por essas portas com louvores em suas gargantas, com gratidão na sua alma. É para levantar a mão, eu vou levantar. Eu já vi gente aplaudindo bem assim, ó. Não, pelo amor de Deus, essa igreja celebrava. É para Deus, então eu vou me engajar. É para Deus, eu vou me derramar, eu vou me transbordar. Alguém está me entendendo? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Essa igreja primitiva, ela não servia ao Senhor apenas celebrando movimentos para cima para Deus, ela também servia, movimento do céu para baixo, ensino. Se celebrar é o nosso movimento para cima, o ensinar é o movimento de Deus para nós. Escute. Como que eu posso servir ao Senhor, pastor? Valorize o ensino da nossa igreja. Hoje nós passamos uma consagração lá no CTM com todos os líderes dos departamentos aqui. Ouvimos a necessidade de cada um deles. Gritos de socorro ao Senhor. Porque muitas vezes o professor se dedica a semana inteira e chega na escola dominical e não tem aluno. Não tem aluno. Aí alguém diz, eu não venho na escola porque eu estou cansado demais. Então quer dizer que o professor que preparou também não trabalha, ele não cansa. Aí tem um CEADBLO. Embora que eu quero agradecer e parabenizar todos os obreiros dessa igreja e os irmãos que compareceram, 160 irmãos compareceram aqui no CEADBLO nesse final de semana. Mas 160, nós temos mais de 1.600 membros. Como que eu posso servir ao Senhor? Valorize o que Deus está derramando sobre ti. Valorize a palavra que sai. Participa de um discipulado. Seja ministrado pelo Senhor. Abrace o movimento de Deus para você. Você fazendo isso, você estará servindo ao Senhor de um caráter fiel. É Deus que está fazendo, é Deus que está chamando, então eu estou dentro. É um movimento para cima para Deus, é um movimento para baixo, Deus para nós. E eu abraço. Vou abraçar a escola dominical, vou abraçar o culto da palavra na terça-feira, eu vou abraçar as capacitações que virão. O próximo mês nós teremos um seminário de discipuladores. Isso não é para mim não. Eu não tenho esse chamado de discipular. Sério mesmo.
Nós vamos rasgar Mateus 28, então. Aí essa igreja, a liderança entende assim: é de Deus, então nós abraçamos. Vamos capacitar esse povo para ensinar o evangelho. Nós vamos discipular os avós para discipular os netos. Uau! Nós vamos servir ao Senhor, abraçando o ensino, sendo instruído, recebendo a boa palavra do Senhor. É para promover a palavra, eu estou dentro, eu abraço. É assim que eu vou servir ao Senhor. É assim que é o nosso jeito de ser igreja. Celebrando daqui para cima, ensinar do céu para nós. Mas essa igreja serve ao Senhor cuidando. Se celebrar é para cima, se ensinar é para baixo de Deus para nós, em cuidar é para dentro. Ah, pastor, como que eu posso servir ao Senhor aqui? Ei, cuida de pessoas. Cuida. Você está sabendo de um departamento que está passando por uma crise aqui? Fiquei sabendo que tal. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar roendo as unhas? Cuida de gente. Domingo que vem nós estaremos recebendo novos membros, os que irão se batizar. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar os nossos visitantes virem sem ninguém perguntar o nome? Nós vamos permitir que alguém sente à minha direita e à minha esquerda sem eu saber qual é o nome dele ou dela? Eu vou esperar as pessoas sobreviverem entre nós, vindo de fora, sem conhecer ninguém, e salve Deus. Nós tivemos uma experiência aqui, no nosso acolhimento, o ano passado. Nós colocamos 2 acolhedores lá na galeria, um casal. E eles olharam uma família, e algo pulsou no coração deles em relação àquela família. E quando acabou o culto, eles foram lá, conversaram com eles, abraçaram, perguntaram de onde que eles eram. E aquele homem diz assim: hoje foi a última vez que eu ia entrar nesse culto, nessa igreja, porque há 3 meses eu já vim aqui e eu não consegui contato com ninguém, não consegui conversar com ninguém. Eu disse: não, eu vou para outra igreja. Eu disse: Deus, se o Senhor não me quer aqui, o Senhor vai colocar alguém no meu caminho. Foi exatamente o dia que os nossos acolhedores abraçou aquela família, pegou o telefone e fez contato de acompanhamento. Ah, você quer servir ao Senhor? Ajude a gente a cuidar de pessoas. Ou você acha que os nossos pastores vão conseguir visitar todos os nossos membros em um ano? Ou você acha que a gente tem a adivinhação de saber quando o irmão está doente, sem ninguém nos comunicar? Eu gostaria de ter esse dom, mas Deus não me deu. Ah, você soube? Liga para o pastor não pode ir, vai lá, ore. E o dia que você receber um irmão na sua casa, não seja egocêntrico. Não, eu queria o pastor. Ei! O corpo sara o corpo. Quando você machuca, você leva a mão, não é a cabeça lá não. Abrace o abraço, receba o abraço de um irmão como se fosse a liderança, porque ele faz parte do corpo. Deus está cuidando de você através desse irmão, através dessa irmã, através dessa ligação, através dessa mensagem do WhatsApp. Deus está cuidando de você. Igreja cuida de igreja. Ah, você não está percebendo que alguém está por perto? Então liga. Por que você não está vindo 2 domingos? Sorria mais pelas pessoas aqui, gente. Sorria. Sorria. Abraça as pessoas. Elimina as distâncias. Ah, como que eu vou servir ao Senhor? Cuidando de pessoas aqui dentro. Cuidando um dos outros. Chegou lá no estacionamento, veio um irmão irado, já desceu da cruz, vai lá, calma ele, leva um extintor e apaga. É cuidar de gente. É cuidar de pessoas. Essa igreja cuidava uns dos outros, eles partiam o pão, não havia ninguém com necessidade entre eles. Cada um, ou você acha que os apóstolos que andavam na casa de todo mundo cuidando deles? Você sabia, preste atenção nisso, preste atenção. Você sabia que Jesus disse que é a ovelha que ouve a voz do pastor e o segue? A única ovelha que o pastor vai atrás é aquela que está perdida.
Então, se você estiver sobre uma exigência de um pastor e atrás de você está com fé, eu estou perdido. Então comunica que o pastor vai lá mesmo, está perdido, nós vamos atrás. Nós vamos romper montanha, inverno, vamos lá. Ajuda o pastor a cuidar dessa igreja. Cuida, gente. Ajuda a gente a cuidar dos departamentos. Encoraje os nossos professores de infantis da semana. Os líderes de jovens. Ei, pai. Sério mesmo, você vai ficar quantos anos aqui sem dar uma ajuda para o Ministério Kids? Uma ajuda. Nem que seja uma vez no ano. Você fala, não, professor, olha, eu estou aqui porque eu quero ajudar você a cuidar do meu filho. Ah, que bênção. Agradeça as pessoas que fazem parte da nossa liturgia, os nossos acolhedores. Tem gente, nós tivemos sérias dificuldades no nosso estacionamento, porque é irmão bruto. Faltava xingar os nossos acolhedores. Coloca aquilo que tem nada a ver com isso. Sério mesmo, é assim que a gente vai cuidar uns dos outros. Agradeça a banda, parabeniza quando eles saíram com o instrumento. Você já parabenizou o Geiso por ele cuidar do nosso som? Você já agradeceu as pessoas nos mínimos detalhes? Obrigado por você estar sentado aqui ao meu lado. Você é cuidar de gente. Você é cuidar um dos outros, é partir um pão do outro. E quando você perceber que alguém está choroso, ore por ele, você está cuidando dele. Alguém está comigo ou não? Eu termino dizendo que essa igreja servia ao Senhor alcançando. Celebrar para cima, ensinar para baixo, cuidar para dentro, alcançar para fora. Vamos lá? Celebrar, ensinar, cuidar, alcançar, coreografia, vamos lá? Eu falo celebrar e você fala para cima, eu falo ensinar e você diz para baixo, cuidar e você fala para dentro, e eu falo alcançar e você fala para fora. Vamos lá, coreografia, vamos lá, 3, 2, 1, celebrar, ensinar, cuidar, alcançar. Essa igreja alcançava de fora. É por isso que esse ano nós temos o projeto do sopão evangelístico. Nós precisamos alcançar o de fora. Esse ano nós temos o trabalho nos asilos. Em março nós vamos dar start a isso. Vamos dar os asilos uma vez por mês. Nós temos a oração estratégica. Nós vamos orar pelas escolas. Nós vamos orar pelos hospitais. Ei. Você quer servir ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? Se ocupa em ir para fora. Se desloca para fora. E é assim que, como servo, você vai viver o seu Senhor de todo o seu coração. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Veja bem, aqui a gente ora. Todas as parábolas que Jesus contou para educar sobre a vida de servo, o Senhor da história era bom. Olha só. Todas as vezes era bom. O Senhor era bom, mas o servo era infiel. Isso significa dizer que não há justificativas para o servo infiel. O seu Senhor, Ele é bom. Ele é perfeito. 2023, nós temos todas as razões para revolucionar esta igreja, esta cidade, para a glória de Deus. Não permita passar mais um ano sem cuidar dos de dentro, sem alcançar os de fora. Não passa um ano sem contribuir por missões. Não, gente, missões. Vamos chegar no Nepal. Vamos chegar nas nações. Quando você oferta missionariamente, você está se movendo para fora. Quando você dizima, você está cuidando dos de dentro, porque se não houvesse esses recursos, nós não teríamos essas estruturas. Servir ao Senhor fielmente, celebrando, abraçando o ensino do Senhor, cuidando com os de dentro e alcançando os de fora.